And so this morning we have a special guest that will be preaching as well. My dad is visiting from Brazil, and I told you to practice your Portuguese and pray for revelation. I thought I'd give you a little bit of help. I'm going to translate just in case you don't catch everything. Again, I think it will be, I'm excited. I'm looking forward to what the Lord has for us. What a privilege it is to have my dad here and to share the pulpit with him this morning. So, Dad, would you come? Paizão, vem cá. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Gratidão a Deus por estar com vocês, estar nessa igreja aqui mais uma vez. I'm grateful to the Lord to be with you, to be in this church one more time. No final do ano passado eu estive aqui, juntamente com meu filho e sua família. Last year, I was here with my son and his family, E eu tive a honra de conhecer vários irmãos and I had the privilege to meet some of you. e creio que ele deve ter compartilhado com vocês. Eu sou pastor em uma cidade próxima a São Paulo, chama Taboão da Serra. And I'm sure my son has mentioned this before. I am a pastor at a church in a city called Taboão da Serra. It's in São Paulo. E Deus tem me dado a graça de servir na liderança há mais de 35 anos. God has given me the grace and the joy to serve in leadership for more than 35 years. E eu sou muito grato a Deus. And I'm very thankful to the Lord. Também pela companhia aqui da minha esposa, que está conosco nessa manhã. Thank the Lord for my wife that's here with us this morning as well. Minhas filhas My daughters e meus netos também, que me acompanharam nessa viagem. and my nephews that came with me on this trip. E a alegria sempre grande de rever Isabela e as crianças aqui que sempre ficam. And it's always a joy to see Isabella and the kids that stay here, that live here. E eu vou aproveitar bastante o nosso tempo nessa manhã, So I'm going to take advantage of our time this morning. que eu preciso contar para vocês uma linda história sobre quem Deus representa e o soberano Deus que é sobre as nossas vidas. Because I want to tell you a story of a sovereign God and who He is and what He represents in our lives. Queria convidá-los a que nós compartilhássemos um texto bíblico no Salmo 139. I want to invite you to turn to Psalm 139. E queria pedir também para que o André ele fosse bem, observasse bem se a tradução está boa, depois você me fala. And I want to ask Andre to check the translator if it's doing the right thing. And if not, he can tell me later. Antigamente, há um tempo atrás, quando nós íamos em alguns acampamentos e congressos da nossa igreja no Brasil, que o Leandro era jovem, adolescente, A while back when we would go to retreats at our church when Leandro was a young adult, e é tão interessante como a vida nos reserva surpresas maravilhosas. it's so interesting how the life reserves for us really interesting surprises. E o Leandro queria se apresentar para alguma garotinha bonita do acampamento. And, oh man, Leandro wanted to introduce himself to a girl at the retreat, E ele dizia sempre, eu sou Leandro, eu sou filho do pastor Moisés. and he would always introduce himself as, I'm Leandro, I'm the son of Pastor Moses, Porque eu seria o preletor daquele evento. because he would be the one who would be preaching at that event. E é tão bonito como Deus faz as coisas. Eu, quando venho aqui para os Estados Unidos, And isn't it awesome how God orchestrates things every time I come to the United há uma States? inversão hoje. Now we have this inversion. E hoje eu digo assim, eu sou Moisés, filho do pastor Leandro. Now I say, I'm Moses, the son of Pastor Leandro. Porque Deus é bom, irmão. Because God is good. Amen. Bendito é o Senhor. Praise be to God. Salmo 139, o Leandro vai estar então lendo esse salmo. Psalm 139, I'm going to read it in English, starting on verse Versículo 14, né? 14. You can follow along on the screen. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depth of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. 17, how precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. Senhor,
Muito obrigado por esta manhã especial. Lord, thank you for this special morning. Nós não temos dúvida que os nossos louvores foram recebidos We have no doubt that you've received our praises, e certamente o seu coração se alegra. and I know we've made your heart rejoicing Agora this queira morning. por tua graça, Senhor, Now I pray that by your grace, nos trazer a tua porção, a tua palavra. you would give us your word. Dá que o teu povo nesta manhã entenda May your people understand aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. what you have in store for us, for our hearts this morning. Nós dependemos integralmente do Senhor We depend on you. e pedimos que a tua boa mão We ask that your hands seja sobre a tua igreja. would be over your church. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Meus irmãos, Deus tem prazer imenso em escrever histórias. The Lord rejoices. It's good for Him. He rejoices in writing stories. Porém, às vezes, por algumas razões, nós não damos espaço, But sometimes, for some reasons, we don't allow Him to. de forma consciente ou inconsciente, Either consciously or not, we sometimes don't let Him do it. para que Ele escreva a nossa história. We don't allow Him to write our own stories. O salmista diz com muita segurança que todos os nossos dias foram escritos The writer of this psalm says that every one of our days were written quando ainda nenhum deles existia. when none of them existed. Porque assim como um tecelão Because in the same way that a weaver que vai tecendo fio por fio um grande tapete, makes his tapestry thread by thread, nós não conseguimos imaginar o que vai acontecer lá na frente. we can't imagine what is going to happen in the future. Mas quando ele termina o seu trabalho, But when he finishes his piece of work, nós presenciamos um lindo tapete pronto a ser exposto em algum local. we see this beautiful masterpiece that can be exposed somewhere. Então eu gostaria de, nessa manhã, So this morning, trazer um pouco de uma história onde eu pude perceber que a soberania de Deus to bring some of my story where I could sense that the sovereignty of God é sobre todas as coisas. is over all things. Talvez vocês imaginem que a história do Leandro, ela começou em Minneapolis ou em Kansas City. Maybe you think that Leandro's story started maybe in Minneapolis or in Kansas City. Mas eu queria voltar algumas dezenas de anos atrás. But I want to go back a few years back, Mais precisamente em 1950. precisely to the year of 1950. Ali começou a história do Leandro. That's where Leandro's story began, A minha história. and my story. O ministério dele aqui nesse lugar. And his ministry in this place, Lá atrás. back then, Lá quando meus pais moravam numa região central no estado de São Paulo. when my parents lived in the central part of São Paulo Eles state, trabalhavam na lavoura, na fazenda, em sítios. they were farmers, E eles eram muito católicos. and they were devout Catholics. Eles representavam nas fazendas a igreja católica da cidade. So they would go to the farms and they would represent the Catholic churches in the city. Para suas missas e as suas So rezas. they would do like their masses and lead the church in these Eles eram farms. pessoas importantes para o padre na época. They were important people to the priest at the time. E a cada 15 dias eles iam para a cidade para fazer compras. And every 15 days they would go to the city for groceries. E em uma dessas viagens, quando meus pais estavam para voltar dentro do ônibus já para voltar, And in one of those trips, when my parents were in the bus returning to the farm, entraram dois jovens missionários naquele ônibus. two missionaries went in that bus. Eles eram da América. And they were Americans. Eles não conheciam o português. They didn't speak any Portuguese. Meus pais não falavam inglês. My parents didn't speak any English. E o ônibus estava cheio, eles começaram a distribuir Bíblias nos ônibus. And the bus was packed, and they started distributing Bibles in the bus. Ou pelo menos tentar distribuir. And they were asking if people wanted Bibles. Ninguém pegou as Bíblias que eles distribuíam, So no one really took the Bibles that they wanted to give, com exceção do meu pai e da minha mãe. except my mom and my dad. Meus pais receberam uma Bíblia My parents received then a Bible, e ele examinou a Bíblia por 3 anos. and for 3 years he studied the Bible.
3 anos lendo a palavra de Deus, for 3 years reading the Word of God on his que own. aqueles jovens missionários ousadamente chegaram ao Brasil, The Word of God that those missionaries, those American missionaries had boldly had come to Brazil to give to them. e doavam Bíblias, doavam a palavra de Deus. They were giving the Word of God. Depois desses 3 anos, meu pai mudou mais para o sul do estado de São Paulo, And then after 3 years, my dad moved more towards the south of the state. e ele procurou uma igreja evangélica. And then he went and visited a Christian church, an evangelical church. E quando ele chegou na igreja, eram por volta de 10 horas da manhã, And he arrived there about 10 o'clock in the morning. e os irmãos estavam subindo num caminhão para ir para um batismo, que era no sítio, no Rio. And everyone from the church, they were going into this truck to go to a baptism service at a nearby river. Ele procurou um irmão e disse: eu vim conhecer a igreja, vocês estão indo embora já? And he said, I came to know the church, to visit the church, and are you guys already leaving? E o irmão disse: não, nós estamos indo para um batismo, vamos conosco. And he said, no, we're actually going to a baptism service. Come, jump in, and let's go with us. E meu pai subiu no caminhão e seguiu com eles. So my dad went on the truck and then went with them. Meu pai observou tudo And que estava acontecendo no batismo. he reflected, he observed everything that took place that morning. E era exatamente como aqueles missionários que entregaram a Bíblia, And that was e ele as examinou e estava escrito daquela forma. exactly what he had found in the Bible those missionaries had given him. He E had numa altura found do that. batismo, And so at a certain point during the baptism, meu pai procura um irmão my dad then goes and looks for someone from church, e pergunta para ele: o que eu devo fazer para ser batizado? and he asks, what do I need to do to be baptized? Lembra? Atos dos Do you Apóstolos? remember Acts? O eunuco fez a mesma pergunta. That guy that made that same question asked the same question, the eunuch. E meu pai desceu as águas naquela manhã. So my dad then that morning went through the baptism. Ele não tinha uma outra roupa para trocar, He didn't have any other clothes to change, mas ele voltou feliz porque but havia sido he batizado. went home super glad because he had been baptized. Havia tido um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. He had given his life to Jesus through being baptized, one of the ordinances. Voltando para casa, ele contou para minha mãe, ficou meio preocupado. So going home then, he told my mom. He was a little bit not sure how she would take it. Mas ela entendeu e disse: olha, eu não quero ser crente, tudo bem para você. But she said, you know what, I don't want to be a believer. It's okay for you, but I don't want to do it. Mas pouco tempo depois também minha mãe desceu as águas do batismo. But not very long after that, she also gave her life to Christ and went through baptism as well. E quando ela desceu as águas do batismo, ela estava grávida de mim. And she was pregnant of me when she was baptized. Eu costumo dizer que sou batizado na igreja evangélica 2 vezes. So I often say that I'm baptized in the evangelical church 2 times. Meu pai se tornou um pastor leigo, So my dad became a lay pastor. pregava com muita ousadia. He preached with a lot of boldness. Ele tinha um método muito simples, mas muito ousado. His method of preaching was very simple but very bold. Ele morava na cidade, depois nesse tempo, He then, at that time, was living in the city. e ele tinha um pequeno comérciozinho. So he had a little store. E ali ele observava as pessoas que chegavam das fazendas e dos sítios, So he would always watch people coming from the farms. e ele se aproximava delas So he would approach them da mesma maneira que os americanos se aproximaram do meu pai. in the same way the American missionaries approached him. E meu pai perguntava: vocês já ouviram falar de Jesus? And my dad would ask, have you ever heard of Jesus? Vocês conhecem Jesus? Do you know Jesus? Porque ele entendeu que tinha que abordar as pessoas para isso. Because he understood he had to go and to talk to Que people precisava about Jesus. apresentar Jesus às pessoas. He had to present Jesus to others. E ele marcava com as pessoas de fazer uma visita nas casas deles. So he would then schedule to go and visit these people at their homes, at the farm. Às vezes andávamos a pé, meu pai, minha mãe, mais 7 filhos, que nós éramos em 7 irmãos. So sometimes it would be me, my dad, my mom, and seven of us, 7 of our siblings. 3, 4 milhas. We would go 3 to 4 miles walking to visit. Vou facilitar para você, milhas, eu falei. There you go. He says, I'm going to help you, not kilometers, but I'll give you in miles. E nós íamos então para os cultos à noite So we would go to the evening services a pé. just walking.
Era uma festa para nós. And it was just such a joy for Uma us. alegria muito grande quando was chegávamos na fazenda. Such a joy when we arrived at the farms. E meu pai então ali ministrava a palavra do Senhor àquelas pessoas. And my dad would then preach the word of the Lord to those people. E houve casos que a família inteira And there were instances where the entire family tomou a decisão em aceitar Jesus. came and decided to give their lives to Christ. Uma das maiores alegrias que eu tinha na minha infância One of the most joyful memories that I had in my youth era seguir com meu pai para a igreja de mãos dadas. would go is it when I went to church with my dad holding his hands. Eu tinha 5 a 6 anos, 7 anos de idade. I was 5, 6, 7 years old. E era muito bom ir com ele para a igreja. And it was so good to go with him to church. Se você me perguntasse com essa idade o que eu queria ser quando crescesse, So if you ask me what do you want to be when you grow up at that time, eu diria, eu quero ser pastor. I would say I want to be a pastor Eu admirava meu pai. because I admired my dad. Eu aprendi a amar o Senhor por conta do meu pai. I learned how to love the Lord because of my dad. Essa história que me contou foi minha mãe. And that story, who told me that story was my mom. Você já parou para ouvir pessoas próximas a você que têm histórias lindas no coração e que querem transmitir? So let me ask you, have you ever stopped to listen to people that have beautiful stories in their hearts and their lives that they want to share, they want to tell you? Você já perguntou para o seu pai, para sua mãe, os que têm eles em vida e eu não tenho mais? Have you ever asked your parents, those who have your parents, I don't have mine anymore, but have you ever asked your parents, Como é que eles conheceram a Jesus? how did they come to know the Lord? A que deuses eles serviam? What the Lord that they gave their lives to, they served. Tem tanta história linda que pode ser contada. There's so many beautiful stories that can be told. Sabe por quê, meus irmãos? You know why? Porque nesse mundo nós temos a oportunidade de escrever lindas histórias de amor. Because in this world we have many opportunities to write love stories. A história de um homem com sua mulher, The story of a man and a woman, mas termina num funeral. but then it ends with a funeral. A história de um soldado com a sua pátria. The story of a soldier and his country. Quantas histórias nós podemos contar? How many stories can we tell De uma mãe com seu filho. of a mother with his son or Mas daughter? With nenhuma her son? dessas histórias But none of these stories tem poder have the power para sair de um plano natural to go from the natural realm e ultrapassar o limite e alcançar o to sobrenatural, go to the spiritual realm, supernatural. como a história de um homem ou de uma mulher com seu Deus. In the same way that a story of a man and a woman has with their God. Deus faz questão God, He wants de escrever na sua soberania to write in His sovereignty lindas histórias de amor. beautiful stories. Mas, meus irmãos, o tempo passou But time went on, e eu cresci, porém eu comecei a enxergar algumas coisas no meu pai que eu não gostava. and I grew up and I started seeing things in my dad that I didn't like. E eu percebi que o Deus que meu pai servia And I understood, I kind of sensed that the Lord, the God that my dad served, na minha opinião, in my view, era Deus muito duro, was a harsh God. Deus muito severo. Was a God who was very severe. Eu não tinha liberdade de brincar como os meus amigos brincavam. So I couldn't play like my friends could play. Eu não podia jogar futebol. I couldn't play soccer. Eu não podia usar uma bermuda, short. I couldn't wear shorts. Eu não podia passear numa praça. I couldn't go to the square of the city. Porque os líderes que atendiam meu pai, Because the leadership of the church my dad was a part of, ensinaram que essas coisas é pecado. they taught him that those things were sin. E sempre começava pelos filhos dos pastores. And so it started with the pastor's kids. Mas as pessoas se esquecem que filho de pastor não é pastorzinho. But people forget that a pastor's kid is not automatically a pastor. Filho de pastor é criança comum. A pastor's kid is a normal kid. Brincam também como as outras They crianças want brincam. to play like any other kid play. Então, com 13 para 14 anos, So at 13, 14 years old, eu fui embora da igreja. Eu nunca havia sido batizado. at that point I hadn't been baptized yet, but I decided to leave church. I didn't want anything to do with church anymore. Mas eu estava tão revoltado But I was furious. que eu disse, eu vou sair para nunca mais voltar nesse lugar. And at that point I said, I'm leaving and I will never return. I will never come back. Meu pai se tornou homem muito duro. My dad became
became a very harsh man. Ele precisava obedecer aos seus líderes. Again, because he was under the leadership that was instructing him, teaching him that way. Então, com 14 anos, se você me perguntasse o que eu queria ser na vida quando crescesse, So at 14, if you ask me what I wanted to be when I grew up, eu queria ser qualquer coisa, menos pastor. I wanted to be anything but a pastor. Essa mudança. Porque muitas pessoas perdem, muitos pastores perdem os seus filhos dentro da própria igreja. So those changes happen, and sometimes many people lose their children within the church, within the walls of the church. Quando eu tinha 17 anos, eu fui embora de casa. So at 17, then I left home. Saí de uma cidade muito simples, por nome Flórida Paulista, I e fui went- para São Paulo. I went from this very simple town called Florida Paulista to the city of São Paulo. Nós éramos muito humildes, We were very simple, muito humildes mesmo. very poor. E nós éramos em 7 irmãos, e naquela época, quando um filho deixava a casa, And we were 7 total. And at that time, when one of the kids would leave home, existiam 2 sentimentos, um de tristeza e um de alívio. there were 2 feelings. One, we were sad, and then one was a relief. Porque era o filho que ia embora. Because the son or the daughter would leave, E as coisas seriam divididas por um menor número de pessoas. and then the things that they had left would have to be divided by a lesser number of people then. Certamente, a situação de alívio. So that was this relief, Mas a tristeza porque ele tinha que partir. but also sadness because that son or daughter would have to leave. Eu saí embaixo da bênção dos meus pais. So I did leave under my parents' blessings. Eu cheguei em São Paulo, na capital, uma cidade totalmente diferente. So I arrived in São Paulo capital, a very different city. Deixei uma cidade com 10 mil habitantes e I fui left para uma cidade com 9 milhões. I left a city with 10,000 people and I went to a city of 9 million. E eu cheguei com uma sacolinha pequena. And I Ali just cabia had toda a minha roupa. I had a little bag, like a small little bag with all my clothes. E eu disse, Deus, eu quero vencer aqui nesse lugar. And I said, God, I want to be successful in this place. Eu não queria a igreja, mas eu queria as coisas de Deus. I didn't want church, but I wanted God's blessing. Eu conheci a Valquíria, minha esposa, eu tinha 19 anos. So I met my wife, Valkyria, when I was 19. Cerca de um ano depois, 10 meses, nós nos casamos. About a year after that, we got married. Quando eu tinha 21 anos, nasceram os nossos 2 primeiros filhos. So when I was 21, our 2 sons were born. Our twins were born. Leandro e Evandro. Leandro and Evandro. Leandro é gêmeos. So I'm a twin. Um dos nossos filhos Deus levou para ele. Oh, Leandro's a twin, not him. But one of our sons, God took it to be with him, took it home. Quando o Leandro tinha mais ou menos 10 meses de idade, When Leandro was about 10 months old, coincidiu de ser a Copa do Mundo na Argentina. it was during World Cup in Argentina. E no dia 8 de junho de 1978, So June 8, 78, eu estava na sala esperando o momento da Copa que ia assistir pela televisão. I was in my living room, in front of a TV, watching, ready to watch the game. Eu estava com um litro grande de bebida forte, mais limão, porque eu queria beber bastante. So I had a bottle of strong alcohol drink, whiskey, whatever, because I wanted to drink. E de repente então veio um telefonema dizendo que meu pai não estava bem de saúde. So then I received a phone call saying my dad wasn't very well. Meu pai tinha 53 anos. He was 53 years old. Eu nunca vi meu pai doente. I don't remember have ever seen my dad sick. E naquela hora deu um impacto muito grande na minha vida. And at that moment, I was impacted. E eu fiquei com medo de meu pai morrer. And I was afraid that my dad would die Eu tinha uma dívida para ser acertada. because I knew I had a debt to pay. Peguei a Valquíria e o Leandro, emprestamos dinheiro e viajamos para o interior. So I took Leandro and my wife, and then we borrowed money, and then we traveled to where my dad was, the city he lived in. Cheguei lá bem cedinho, disse, mãe, eu vou ficar com o pai hoje, vou cuidar dele no hospital. So I was there early in the morning, and I said, Mom, I'm going to stay with Daddy today. I'm going to stay there all day at the hospital with him. Cheguei no hospital, o médico disse que meu pai estava com uma suspeita de câncer muito sério. So I arrived at the hospital, and the doctor said that he was with a suspicion of having cancer. E daí então, eu passei o dia com meu pai. So I spent the day with him.
E eu olhava para o meu pai e chorava. And I would watch my dad and I would start crying. E eu ficava revoltado. And I would just be angry. E eu dizia para Deus, Deus, eu não quero te servir. And I would say, God, I don't want to serve you. Porque esse homem te serve há tanto tempo. Because this man has served you for so long. E hoje o que ele está ganhando é um câncer no estômago. And what he's receiving in return is a cancer in his stomach. Com apenas 53 anos. He's only 53 years old. Eu não quero o Senhor como meu Deus. I don't want you as my Lord, as my God. Mas eu corria para o banheiro, chorava, ajoelhava no banheiro daquele hospital. But then I would go to the bathroom and I would kneel on the bathroom in that hospital. Eu dizia, Deus, cura meu pai. And I would say, God, would you Cura meu heal pai. my father? Would you heal my dad? E eu voltava novamente para cuidar dele, nada acontecia. And then I would go back to see him again and nothing happened. E meu pai, com muita paz, So my dad, really filled with peace, quando foi por volta de 3 horas da tarde, me chamou e me disse, filho, vem aqui. at about 3 p.m., he called me and says, son, come over here. E ele orou, disse, filho, vem aqui. And he says, come. E disse, seja um homem crente, And he says, be a man that follows Christ. seja um homem fiel a Deus, Be faithful to God. anuncie esta palavra, Preach his word. pregue essa palavra Preach his word. e fala para os seus irmãos. And tell your brothers and sisters. Ele colocou sua mão em concha. And so he did like this with his hands. E ele disse, meu Deus, And he says, my God, permita que eu me encontre com os meus filhos would you allow me to meet my children na eternidade. in eternity? Meu pai entrou em coma. So he went into a coma. 3 horas depois, o meu pai veio a óbito, veio a falecer. 3 hours later, he passed away. E nessa luta toda, And in that fight, por volta de 6:30 da tarde, eu estava ajustando o travesseiro do meu pai no meu braço. at about 6:30 in the evening, I was just fixing his pillow Quando under meu pai my- deu o my último arm, suspiro, and he breathed his last. e lembro que desceu um líquido quente do canto da boca dele. And then like a warm water kind of dripped from his mouth. Quando eu penso nisso, parece que continua aquele aquecimento no meu braço. And it just dripped into my arm. And every time I think about it, I kind of feel that warm in my arm. Meu pai morreu no meu braço. And so he died on my arm. Eu saí gritando desesperado. And I left screaming desperately. Mas logo eu voltei para o quarto. But then not long after that, I went back into the room. Eu disse, Deus, And I said, God, se meu pai te serviu com tanta fidelidade if my dad has served you with so much faithfulness por todos esses anos, for all these years, eu me rendo a ti. I surrender to you. E eu quero te servir. And I want to follow you. Eu entrego minha vida a ti. I surrender, I give my life to you. Naquele momento eu tomei a decisão por Jesus And na at minha that vida. moment, I decided to give my life to Christ in my life. Enquanto meu pai morria, While my dad was de uma maneira muito dura, dying in a very harsh, very difficult way, eu tive todo o tempo I had all the time. para que nós caminhássemos juntos. I had all the time to walk with him, to be with him while he was alive. Ou até mesmo tivéssemos a oportunidade Or even to have the opportunity de subir num púlpito junto, como estou com meu filho. to be together at a pulpit like I am with my son, Mas eu não quis. but I didn't want it. O tempo passou. So time went by, Nós caminhamos na graça. and we walked under E grace. pouco tempo depois eu fui chamado para a liderança. And then not long after that, I was called into Eu leadership. nem imaginava I never thought que a minha história estava sendo escrita, that my story was being written, mas o Deus soberano estava trabalhando, but the sovereign God was at work, porque Ele é soberano sobre todas as because he's coisas. sovereign over everything. E o Leandro, com 16 anos, So at the age of 16, Leandro then, existem algumas situações na vida, meus irmãos, there are certain situations, circumstances in life que eu acho interessante que às vezes that I algumas coisas que nós não gostamos, think it's interesting that there's some things that we don't like. nós acabamos praticando lá na frente. We end up practicing them, doing them. Eu não estou falando de coisas in the erradas, future. não, de coisas até que parecem serem boas. I'm not talking only about wrong things, but some things that seem to be good things, positive things. Sabe por quê? Eu acabei me tornando um pastor tão radical You know why? Because I became a very harsh pastor myself. e tão duro como o meu pai As hard as my dad was to me. na vida dos meus filhos. And I was like that to my kids. E quando o Leandro tinha 16 anos, So when Leandro was 16,
Ele me disse, eu não quero mais também. He said, I don't want to go to church anymore. Eu quero ir embora da igreja. I don't want to do anything with Ele não era with the Lord." batizado. He wasn't baptized yet. E eu vi muitos pastores amigos meus And I watched que many pelo radicalismo pastors, friends of mine, that because of how radical, how harsh they were, viu seus filhos ir embora they saw their children leave e and nunca mais and voltaram. never return. Eu disse, Deus, And so I said, God, eu preciso do meu filho de volta. I want my son Eu back. quero meu filho de volta. I want him back. E foram 3 anos, And so that took 3 years, até os 19 anos. till about 19. Mas quando com 19 anos, So at 19 years old, cansado de viver também, de tentar conhecer o mundo lá fora, tired of just going and trying to experience new things outside the church, o Leandro volta para Jesus. Leandro then returns and Ele não havia sido batizado ainda. returns to Christ, and he hadn't been baptized yet. E foi uma madrugada de festa na nossa casa, And it was just an evening of celebration at our house, porque Deus estava escrevendo a nossa história. because God had not stopped writing our stories. Mas eu e a Valquíria, But Volkita and I, muito humilde, very simple, nós não tínhamos condições de ter uma casa para os nossos filhos. we didn't have the means to have a home Nós morávamos na casa da minha sogra. for our kids, so we lived with my mother-in-law. E quando nós então conversando, nós tínhamos um sonho. So as we talked, we had this dream Que Deus nos desse um espaço, uma pequena casa que fosse, that God would give us a small home para nós ampará-los. so that we could bring up our kids. E o outro sonho grande que nós tínhamos também And another big dream we had era formar os nossos filhos numa faculdade. was to get our kids through school, through college. O que nós conseguimos com muita luta. And we were able to do that. So we strived, we worked hard to do that. Nós formamos os nossos 3 filhos em faculdade. So we had all our 3 kids go through college. We paid for them to go through college. E o Leandro se formou muito cedo. And so Leandro he graduated at a very young age. Ele se formou numa faculdade de economia, He finished his degree in economics, uma das mais renomadas do país particular. one very renowned school in São Paulo, Se ele estudava, eu não sei. Eu sei que eu paguei a a faculdade. private school. If he was a good student or not, I don't know. I know that I paid for his schooling. Yeah, thank you. E o Leandro logo começou a trabalhar numa excelente empresa no Brasil. So he soon started working at a very good company in Brazil. E tinha a promessa de um futuro promissor. It really had a nice future, promising future ahead of him. A empresa queria investir bastante nele. So the company wanted to invest in him. Mas com pouco mais de um ano e pouco na empresa, But ano e meio, after being there for about a year and a half, ele me procurou e disse, pai, o escritório está pequeno para he mim. came to me and he says, the office space is just too small for me. Eu quero ir para o campo I missionário. want to go into missions. Ah, meu Deus. And I said, oh no, God. Eu fui diretor de missões na igreja que nós estávamos por muitos anos. At the church that we were at, I was one of the directors of the missions department for the whole denomination for many years. E eu levantei muitos missionários para o Brasil, And fora do I Brasil. raised many missionaries to send out to Brazil and outside of Brazil. Mas é muito fácil levantar filho dos outros. But it is easy to raise other people's kids Quando é o nosso filho. when it's our own. Então Leandro disse, filho, vamos orar por 6 meses. So Leandro said, let's pray for 6 months. Eu esperava que ele desistisse. And I thought he would give up. Mas ele me disse, não, pai, eu pretendo ir sim. And he said, no, I really intend to leave. Mas faltava convencer a mãe dele. But he needed to, his mom needed some convincing as well. E ele disse, pai, eu não vou sair And so he said, se eu não tiver a bênção de vocês dois. I'm not going to leave if both of you don't bless me to go. Então ele, depois que a Valquíria o abençoou, foi muito difícil. So after his mom blessed him, it was hard. Ele foi fazer jocum. So he went to go to YWAM. Dali, do estado de São Paulo, onde ele estava, depois ele teve a oportunidade de ir para Nova Zelândia, So from São Paulo, he went to New Zealand. liderar uma equipe de He jocum. was leading a team there. Depois ele foi para o Alasca, Then he went to Alaska, foi para o Haiti, to Haiti, Havaí, Hawaii, Etiópia, Ethiopia, enfim chegou em Kansas City. and then he landed in Kansas City.
Ele já estava com 27 anos. He was 27 already. Eu dizia, Deus, meu filho não vai casar, Senhor. And I would say, God, is my son never going to get married? E Deus, em Kansas City, So in Kansas City, tornou conhecido o coração dele a Isabela, God then had Isabella for him, minha nora amada, my daughter-in-law that I love. e a salvadora da pátria. And she saved the day. E com ela, o Leandro tem construído uma família linda, So he's been building with her a beautiful family porque os dois servem a Deus. because they both serve Jesus. They serve sou- God. Sou muito grato a Deus And I'm very thankful to him. pela vida da Isabela, Thankful to the Lord for na Isabella's vida life, do meu filho. in his life. Me deram a honra de estarem no Brasil. It was an honor for me that when they were in Brazil, E eu, junto com a mãe da Isabela, and Isabella's mom and me, e nós então abençoarmos o casamento and deles. we blessed their marriage. Se acha que é coincidência o Leandro estar aqui como pastor? Do you think it's a coincidence that Leandro is here as a pastor? Eu estou encerrando. I'm closing. Essa história começou há aproximadamente 68 anos de idade, This story started at about 68 years ago com aqueles dois missionários americanos. with those two American missionaries. Irmãos, Beloved, quando o Senhor me levar, when the Lord Eu takes me quero home, correr e dar um abraço no meu Senhor, a Jesus Cristo, que I tanto wanna- amei nessa terra. I want to run and I want to greet Jesus, my Savior. Depois eu quero abraçar meus pais, que eu tenho muita saudade I deles. want to give a big hug on my parents because I miss them. Mas eu quero também ir ao encontro daqueles dois missionários. But I want to find those two missionaries E quero dizer para eles muito obrigado and I want to thank them por vocês atravessarem for having crossed oceanos e chegarem até o Brasil the ocean to come to Brazil e levar a palavra de Deus para minha to família. bring the word of God to my family. Em 1950, In 1950, esses dois missionários que não falavam português these two missionaries that spoke no Portuguese encontraram um casal que não falava nada de inglês. they met a couple that spoke no English. E como resultado desse encontro, And as a result of that meeting, of that encounter, o neto desse casal the grandson of that couple se torna pastor becomes then a pastor no país dos missionários. at the country of those missionaries. Você entende Deus? Do you understand? Can you grasp Como é God's que ele escreve sovereignty? histórias lindas assim? How he writes stories that way. Só o Senhor é que pode fazer. Only the Lord can do that. Only him can accomplish those Esse é o kind of Deus que things. escreve detalhes This is the God who writes the details of our lives. da minha e da sua história. Of my life, of your life. Você of já your parou para story. pensar Have you stopped to think quantas surpresas nós teremos na eternidade? how many surprises we will have in eternity when we De get to repente, heaven? em algum lugar, Maybe in one place aonde um missionário dessa igreja é abençoado, where a missionary from this e church lá is na blessed. grande mesa com o Senhor, Maybe that's then there with the Lord. quando ouviremos lindas histórias de amor, When we will hear those beautiful stories that were vocês written, ouvirem falar de missionários dessa igreja que estão em algum lugar, when you will hear about missionaries that are from this church that have served in a different place, e alguém poder dizer, and someone might be eu able to fui say, encontrado, I was found porque alguém deixou a América, because someone left America, e foi lá o nosso encontro. and that's where we had an encounter. Vocês não imaginam como para Gary e Doris. You can't imagine for maybe Quantas histórias vão ouvir do México? for Gary and Doris of the stories they're gonna hear about Mexico, E não vai precisar muita coisa para eles dois. Basta uma troca de olhar. and maybe there won't be needed this amazing encounter, but they're just gonna exchange they're just gonna look at each other, E eles vão poder dizer, nós estávamos lá. and they will be able to say we were there Porque uma igreja nos abençoou. because the church had sent us there. Sabe, meus irmãos, como é que eu vejo, Moisés, eu vejo o início da vida. Do you know personally, how do I see the beginning of life? Num determinado dia, Deus escolheu fazer-me, fazer a você também. At a certain day, God decided to create us, to create me, to create you. Numa reunião maravilhosa entre o Pai, o Filho e o Espírito That Santo. was between the Father, the Son, and the Holy Spirit.
E eles decidiram nos fazer. And they decided to create man. Mas de repente chega nessa reunião o inimigo e ousa dizer: But then the enemy wants to say, não faça, don't make him, pois eu vou destruir because I will destroy. a vida dessa I pessoa. will destroy the life of that person. Em João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. John 10:10 says that the enemy came to destroy, to kill, and to destroy. Mas eu creio que quando o inimigo fala sobre isso, Jesus entra novamente. But I believe when the enemy accuses or threatens to do that, Jesus comes back again, Ele diz ao Pai e ao Espírito Santo: façamos. and he says to the Father and Holy Spirit, no, we will create them, Eu vou morrer por ele. because I'm going to die for him. E nós vamos escrever uma linda história de And we amor will be writing a beautiful story sobre a vida dele. over his life, about his life. Talvez você tenha sofrido And maybe you have gone through difficult times, decepções, dificuldades, difficulties and deceptions in life, mas o autor da vida but the author of life, está escrevendo a sua he's história. still writing, he's writing your story. Escrevendo a sua He's história. writing your story. Você é alguém muito especial. You are someone who is special. Sabe por que ele decidiu escrever a sua história? And you know why he decided to write your story. Lembra do Éden? Remember in Eden, Eu imagino Deus ali acompanhando Adão e Eva até deixarem o jardim. I imagine God, following Adam and Eve, kind of following them so that they can leave the garden. Às vezes passa pela minha cabeça Deus meneando a cabeça, falando: não, Adão, não precisava ser assim. Sometimes I picture God just kind of going, but Adam, you didn't have to go this way. You didn't have to do that. As tardes em que Deus queria descer para conversar com o homem no jardim. The afternoons that God would want to come and to spend time with man at the garden. Deus não podia mais fazer isso. But he could no longer do that. Mas ele envia seu filho But then he sends his para son nos salvar. to save us. Para nós é salvação eterna. The eternal salvation. Para Deus, For him, ele quer ter novamente a alegria he wants to again rejoice de passear com seus filhos no jardim. and walk with us in the garden. Deus tem saudade So he wants to do that. He desires to spend time with you, de passear com o homem no jardim. to spend time with E you também ele in the veio nos garden. salvar And he came to save us. para escrever essa história conosco. Again, to write that story with us. Observe, meus irmãos, And I want you o trajeto que Deus percorre na sua soberania. want you Soberania. to imagine, to reflect on the missionários. trajectory that God, he goes through in his sovereignty. The missionaries, Meu pai, my father, minha vida, my life, meu filho. my son. Hoje pela manhã aqui eu quero agradecer com muito carinho e respeito ao André e à equipe que aceitaram o meu neto Gustavo, And que this estava aqui morning, I tocando want violão. to thank Andre and the team that they had my grandson also playing in the worship team. As gerações. Those generations, Foi quebrada lá atrás, it stopped na back then idolatria. with idolatry when it ended. E hoje 3 gerações servindo ao Senhor. And now 3 generations serving the Lord. E este salmo termina. And the psalm ends Versículo de número 23. on verse 23. Você quer ler? It says, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting." Vê. Ainda nos dá a oportunidade. And he gives us the opportunity Vê. to Se há em see, mim alguma conduta que não te agrada. to see if there is any offensive way in me that displeases the Lord. E dirige-me And then guide me, lead me pelo caminho eterno. in the way everlasting. É assim And that's how he works. que Deus escreve a nossa That's história. how he's writing our stories. Tua história tem um significado. Your story has a meaning. Tua vida tem sentido. Your life has a meaning, Porque Deus não abre mão because God will not let de passear com você. he wants to spend time. He wants to have a relationship with you. Na viração do dia. He wants to do that at the end of the day. Posso convidá-los a ficar em pé? So would you stand with me?